Você já percebeu que a maioria das pessoas vive como se estivesse cumprindo uma sentença invisível? Acordam, seguem um roteiro pré-escrito e vão dormir acreditando que isso é tudo o que existe. Mas há algo em você que recusa aceitar essa prisão silenciosa. Algo que insiste em perguntar: e se houver mais? E é nesse instante que você começa a se distanciar da multidão. Não porque é melhor, mas porque decidiu enxergar. O primeiro passo para atacar o conformismo é admitir que ele existe dentro de você. Ele está nas desculpas que você conta para si mesmo, nos sonhos que você adia porque não é o momento certo, no silêncio que mantém para não incomodar. E se eu te dissesse que essa voz de acomodação não é sua? É um eco de séculos de condicionamento, uma programação que te ensina a se manter pequeno para não ameaçar ninguém. Romper isso exige coragem de olhar no espelho e perguntar: quem eu seria se não tivesse medo? Não basta imaginar a resposta, é preciso sentir como se já fosse realidade. Feche os olhos por um momento e veja-se vivendo no nível mais alto de sua capacidade. Não se trata de fantasia, mas de criar um padrão mental tão vívido que seu cérebro comece a acreditar nele. Porque a verdade é simples. Você não se torna quem deseja ser de repente, você começa a habitar essa identidade agora, mesmo que ninguém ao seu redor compreenda. Vai sentir resistência, não apenas do mundo, mas de você mesmo. Haverá momentos em que parecerá mais fácil voltar para a zona de conforto, fingir que nunca tentou. Mas cada vez que você dá um passo fora dela, algo muda para sempre. Você começa a perceber que a vida não é sobre se proteger do fracasso, mas sobre se expor ao risco necessário para crescer. E quando essa compreensão se enraiza, você nunca mais caminha com a mesma postura. Você foi condicionado a acreditar que precisa de garantias antes de agir, mas a vida nunca vai te dar um contrato assinado prometendo que tudo dará certo. A fé verdadeira não é acreditar quando já se vê o caminho, é dar o primeiro passo quando tudo ainda é escuridão. Existe um abismo entre querer algo e decidir que é inevitável. Enquanto você apenas deseja, sua mente negocia com a dúvida. Mas quando decide, cria-se uma energia que começa a reescrever sua realidade. É como plantar uma semente em um solo hostil. No início, ninguém vê nada. Há frio, pedra, escuridão. Mas no silêncio, raízes começam a se formar. E é ali que o invisível trabalha a seu favor. A disciplina mental que transforma vidas nasce nesse ponto. É resistir ao impulso de verificar todo dia se a semente já brotou. É manter a visão intacta, mesmo quando não há sinais externos. Você vai ouvir vozes, algumas externas, outras internas, tentando te convencer de que é impossível. E é nesse momento que você deve aprender a falar com você mesmo de maneira diferente. Não com palavras vazias de motivação barata, mas com declarações que afirmam quem você já decidiu ser. Visualizar não é apenas ver imagens bonitas na sua mente. É se colocar nelas com todos os sentidos, sentir o cheiro, ouvir os sons, perceber as texturas. Quanto mais real se torna dentro de você, mais inevitável se torna fora. A fé não é um sentimento. É uma postura mental inabalável, que não muda diante das circunstâncias. Quando você entende isso, percebe que o mundo externo é apenas um reflexo tardio do que já foi decretado no seu interior. A maioria das pessoas pensa que disciplina é sobre forçar-se a fazer coisas desagradáveis todos os dias, como se fosse uma prisão autoimposta. Mas a verdadeira disciplina não nasce da obrigação, e sim da clareza de propósito. Quando você sabe exatamente para onde está indo, a tentação de desistir perde força. O problema é que muitos vivem sem um mapa. Estão ocupados, mas não avançam. Cansados, mas não constroem nada que importe. E é aqui que você precisa se diferenciar.
definindo com precisão a vida que quer criar e depois filtrando cada ação à luz dessa visão. Pergunte a si mesmo, a cada decisão: isso me aproxima ou me afasta do que eu já decidi conquistar? Se não aproxima, elimine sem remorso. Sim, isso significa cortar distrações, pessoas e até partes de si mesmo que não servem mais ao propósito. É um processo doloroso, porque exige abrir mão da versão antiga de quem você é para dar espaço à nova. Mas entenda, todo crescimento real é uma morte disfarçada. Você vai perder hábitos, ambientes e talvez até a aprovação de pessoas que sempre estiveram ao seu redor. Mas no lugar disso, vai ganhar algo que ninguém pode tirar: consistência. E é a consistência que transforma intenções em realidade. Não é o esforço ocasional que constrói um império interno. É o compromisso diário, silencioso, quase invisível para o mundo. Enquanto outros se distraem com o que é urgente, você se mantém firme no que é importante. E é assim que, lentamente, você se torna a pessoa que a sua antiga versão jamais teria coragem de enfrentar. Existe um erro fatal que destrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de nascer: a busca por aprovação. Desde cedo, você foi treinado para medir seu valor pelo olhar dos outros. Uma nota, um elogio, um sorriso de aprovação. Tudo isso se tornou combustível. Mas o problema é que, quando essa validação falta, sua energia desaparece. Você para, hesita, duvida. É por isso que precisa cortar essa dependência na raiz. A verdadeira liberdade começa quando você se dá permissão para avançar sem aplausos, sem testemunhas e, às vezes, até sob críticas e desprezo. Haverá quem ria dos seus planos, não porque eles sejam ruins, mas porque lembram a essas pessoas do que elas mesmas desistiram de tentar. E quando isso acontecer, você precisa se blindar internamente. Isso não significa se tornar frio ou insensível, mas sim construir uma fortaleza mental onde a opinião externa não tem poder de decidir o que você é ou para onde vai. O que importa não é se o mundo acredita em você, é se você acredita o suficiente para continuar mesmo quando ninguém mais aposta. E acredite, haverá dias em que tudo parecerá contra. O clima, o humor, as circunstâncias, até o próprio corpo vão conspirar para te fazer parar. Mas é nesse momento que a disciplina emocional entra em cena. Porque não basta controlar as ações, é preciso comandar as próprias emoções para que elas não ditem seus passos. Quem vive à mercê do que sente está condenado à instabilidade. Mas quem aprende a agir de acordo com seus princípios e não com seu humor, descobre um poder que poucos possuem: a capacidade de permanecer inabalável enquanto o resto do mundo oscila. Você já percebeu como é fácil se perder em pequenas urgências e esquecer o que realmente importa? É como estar em um navio, corrigindo constantemente o curso para evitar ondas, mas sem nunca definir um destino final. A vida de quem não tem propósito é assim: uma sequência de reações ao que acontece sem construção consciente do que se quer viver. O propósito é a âncora que impede que você seja arrastado pela correnteza das circunstâncias. Ele não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, precisa apenas ser real para você. Descobri-lo exige silêncio, porque a voz do propósito raramente grita. Ela sussurra, e só quem se afasta do ruído consegue ouvi-la. Uma vez que essa clareza chega, tudo muda. As tarefas do dia a dia deixam de ser meras obrigações e passam a ser passos calculados rumo a algo maior. Até mesmo o que antes parecia insignificante ganha sentido, porque você entende que está construindo algo com cada ação. O perigo está em viver sem essa direção, porque quando você não sabe o que busca, qualquer distração parece oportunidade. E a distração é o ladrão silencioso dos anos. Muitos só percebem isso quando já é tarde,
quando olham para trás e percebem que foram especialistas em tudo, menos no que realmente importava. Não espere o momento perfeito para começar. Ele nunca virá. Comece agora, mesmo com dúvidas, mesmo com recursos limitados, porque o propósito não exige que você tenha tudo para dar o primeiro passo. Ele exige apenas que você dê o primeiro passo para que o resto comece a se alinhar. Há um inimigo silencioso que destrói mais sonhos do que qualquer fracasso: a procrastinação mascarada de preparação. É aquela sensação de que você ainda não está pronto, de que precisa de mais tempo, mais estudo, mais confiança. E enquanto você espera o momento certo, a vida segue passando. A verdade é dura, você nunca estará completamente pronto, e é justamente por isso que precisa começar agora. O movimento cria a clareza que você tanto espera encontrar antes de agir. É na prática que você descobre quais ajustes precisa fazer. É no risco que você desenvolve as habilidades que hoje acha que não tem. Quem espera a confiança para agir vai esperar para sempre, porque a confiança não precede a ação. Ela é o resultado dela. Existe um detalhe que poucos percebem. Cada vez que você adia, reforça mentalmente a ideia de que não é capaz. É como se estivesse treinando seu próprio cérebro para acreditar na sua limitação. Mas quando você decide agir, mesmo tremendo, mesmo inseguro, você envia um comando oposto. Eu sou do tipo que começa. Essa mudança de identidade vale mais do que qualquer técnica, porque o mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca saíram do lugar e quase vazio de pessoas comuns que ousaram agir com consistência. E é essa minoria que transforma suas intenções em realidade. Não se engane. Haverá desconforto, haverá medo e haverá a sensação de que você está avançando no escuro. Mas é nesse território incerto que os maiores resultados são conquistados. Se você continuar esperando a luz verde perfeita, vai perceber tarde demais que ela nunca virá. Existe um ponto na jornada em que você vai perceber que o maior campo de batalha não é o mundo exterior, mas a sua própria mente. Não importa o quanto se discipline, se visualize ou defina metas, se a sua mente estiver contra você, será como remar contra uma correnteza infinita. Pensamentos negativos não pedem permissão para entrar. Eles surgem como intrusos, tentando corroer a sua determinação. E se você não aprender a controlá-los, eles começam a guiar suas ações de forma invisível. Aqui entra a importância da vigilância mental. É como ser o guardião de um portão. Você decide quais pensamentos podem entrar e quais devem ser expulsos. Isso não significa negar a realidade, mas impedir que ideias derrotistas encontrem abrigo. Sempre que um pensamento de incapacidade surgir, substitua-o imediatamente por um que reforce sua identidade de vitória. No início, isso parecerá artificial, mas é assim que se treina um novo padrão. A mente é como um terreno. Se você não plantar nada, o mato cresce sozinho. E o mato da mente são as crenças que limitam, os medos irracionais, as comparações tóxicas. Você precisa cultivar diariamente as sementes certas, mesmo quando não vê resultados imediatos. Essa disciplina mental é a diferença entre quem cai e permanece no chão e quem se levanta cada vez mais forte. O mundo vai testar a sua resistência, mas o teste real é interno. Manter-se firme quando tudo ao redor parece um convite para desistir. Vencer essa guerra invisível é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realizam. Chega um momento em que você precisa encarar uma verdade incômoda. Ninguém vai te salvar. Não haverá um mentor milagroso, uma oportunidade perfeita ou um acaso que mude sua vida de uma hora para outra. Você pode ter aliados, sim, mas o peso do seu destino é seu. Enquanto você se agarrar à esperança de que algo externo vai resolver tudo, continuará preso.
A libertação vem quando você assume responsabilidade total, mesmo por coisas que não são inteiramente culpa sua. Isso não significa se culpar, mas entender que, goste ou não, cabe a você decidir o que fazer com o que aconteceu. Muitos desperdiçam anos culpando a família, o sistema, a economia, o passado, e enquanto isso, permanecem exatamente onde estão. Mas existe um poder quase sobrenatural na decisão de dizer: a partir de hoje, tudo o que acontecer na minha vida será minha responsabilidade. Esse ato te coloca no controle, porque você deixa de esperar permissão para agir. Sim, é um fardo, mas também é liberdade pura. Quando entende que ninguém vem te resgatar, você para de esperar e começa a construir. Cada ação se torna uma pedra colocada no alicerce do futuro que você quer. E por mais pesado que pareça, cada tijolo que você coloca fortalece não só sua vida, mas sua identidade. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor delas. Essa mudança mental é rara e, por isso mesmo, poderosa. Poucos estão dispostos a assumir esse nível de responsabilidade, e é exatamente por isso que poucos conquistam algo extraordinário. Em algum ponto da caminhada, você vai perceber que a verdadeira força não está naquilo que você acrescenta à sua vida, mas naquilo que você remove. Carregamos peso demais, medos herdados, opiniões de pessoas que não vivem a nossa realidade, compromissos que só drenam energia, e cada um desses elementos invisíveis exige de você uma parte da força que poderia estar sendo usada para construir. A purificação do caminho é um ato de coragem, porque muitas vezes significa abrir mão de coisas que parecem importantes, mas que no fundo são apenas ruído. Isso vale para hábitos, para ambientes e principalmente para relacionamentos que não sustentam a pessoa que você está se tornando. E aqui está a parte mais difícil. Nem sempre é sobre cortar o que é obviamente ruim. Às vezes é sobre deixar ir o que é bom, mas que não é o melhor para você. Quando você começa a simplificar, algo curioso acontece: clareza. A mente, antes sobrecarregada, começa a enxergar padrões, oportunidades e caminhos que antes eram invisíveis. A disciplina mental se torna mais fácil, a visão se fortalece e o foco se torna quase inquebrável. Poucos têm coragem de passar por esse processo porque ele dói, mas é uma dor que limpa, que prepara. E quando o peso desnecessário cai, você avança mais rápido e com mais força, porque cada passo agora é impulsionado apenas pelo que é essencial. Esse é o ponto em que você deixa de andar com o fardo dos outros e começa a correr com a leveza de quem só carrega o que realmente importa. Chega a hora em que todas as lições, todas as quedas e todas as escolhas se encontram em um único ponto: o agora. Não existe mais o quando eu tiver tempo ou quando as condições forem ideais. O tempo é este. O momento perfeito não é um lugar no futuro. Ele é criado quando você decide agir com tudo o que tem hoje. Não se trata de esperar sentir menos medo, porque o medo sempre estará presente. A diferença é que agora você o carrega como um companheiro de viagem, não como um carrasco. O que define seu destino não é a ausência de obstáculos, mas a sua recusa em parar diante deles. Cada passo que você deu até aqui, por menor que parecesse, trouxe você para este instante em que já não existe espaço para hesitar. E agora você tem uma escolha clara: continuar vivendo no ciclo que sempre conheceu ou quebrá-lo com um ato de coragem tão forte que até a sua própria mente duvide por um momento. Mas é exatamente esse momento de dúvida que separa quem permanece no mesmo lugar de quem salta para um novo nível de existência. Então, não adie mais. Não espere aprovação, não espere recursos, não espere que tudo esteja no lugar. Ataque o conformismo, corte o peso morto, fortaleça sua mente e avance.
O mundo não vai se curvar para abrir caminho, mas ele se dobrará diante de quem insiste o suficiente para atravessar. E quando você der esse passo, não olhe para trás, porque a sua vida, a partir de hoje, será definida não pelo que você sonhou, mas pelo que você teve coragem de fazer. Agora é a sua vez. Levante-se, mova-se e prove a si mesmo que você já é a pessoa que sempre quis ser.